E nesse momento convidamos o coordenador do curso de obreiro, o pastor Alex, para estar fazendo a oração de abertura. Paz do Senhor a todos. Fiquemos de pé neste momento. Uma alegria estarmos aqui juntos neste evento tão especial. E cremos que Deus falará profundamente aos nossos corações. Abra o teu coração, deseje ser ministrado pelo Espírito Santo e com certeza você retornará para o seu lar abençoado, edificado, transformado pelo poder da palavra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos e te bendizemos. Obrigado por esta rica oportunidade, este momento único, ó Deus, onde nos reunimos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos, ó Deus, debaixo da tua bondade, debaixo da tua misericórdia, sendo conduzidos, ó Pai, por homens e mulheres, instruídos por ti, abençoados pelo Senhor, e desejamos ser ministrados, aperfeiçoados, ó Deus, forjados pelo poder da tua palavra. Queremos crer, queremos pensar, queremos produzir para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer em nosso meio, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A finalidade de uma conferência é reunir pessoas com interesse ou experiências em comum, no intuito de discutir questões atuais e pertinentes à área de formação do aluno. O objetivo da palestra principal é realizar uma reflexão bíblica e teológica em diálogo interdisciplinar com outras áreas do conhecimento humano, sobre a necessidade de encontrarmos caminhos para o enfrentamento e superação dos processos que impedem o ser humano de crescer, viver, amar e servir a Deus e ao próximo de forma rica e frutífera. Nesse momento, em nome da Faculdade Assembleiana do Brasil, cumprimentamos aqui os nossos mantenedores, a nossa diretora-geral, pastora Gláucia, a nossa diretora acadêmica aqui, a pastora Alessandra Grangeiro, os nossos coordenadores, os professores da graduação, os professores do curso de obreiro, os nossos alunos de graduação e, é claro, os nossos alunos dos cursos de obreiro e o público externo convidado. Sintam-se todos cumprimentados nessa noite. Gostaríamos de convidar também os professores do curso de obreiro e os professores da graduação que se encontrarem aí. Temos os bancos aqui da frente reservados para vocês, tá? No momento, vamos iniciar também com os agradecimentos. E agradecemos aqui a pessoa do pastor Abinaí Vargas e do bispo Ides José do Carmo, os nossos mantenedores, pelo incentivo à promoção desse evento, aos colaboradores da Faculdade FACEB, aos acadêmicos que estão dando suporte aqui na logística e na organização do evento, à superintendência do som e da mídia, o grupo da mídia e o Altos do Pai. Temos também hoje a participação da superintendência Átrio no Reino, que é do Departamento de Artes da Igreja. Estamos muito felizes pela contribuição de todos vocês aqui nessa noite conosco. E venho trazer também os avisos gerais, mencionar que a programação dos 3 dias de evento, reforçar que quem desejar o certificado precisa fazer a inscrição, tá bom? A inscrição está disponível no nosso site. Quem deseja o certificado, que vai contribuir aí com 13 horas de certificação, você tem que acessar o nosso site e tanto lá na página principal quanto na página de eventos existe um botão lá para você estar realizando a sua inscrição.
e pagando a taxa, tá, de inscrição. E nesse momento, eu também quero convidar o público para acompanhar o nosso evento e a nossa programação aí nas redes sociais, no nosso Instagram, tá? Se você não segue a FACEB, segue ela aí no @FACEB, tá? @FACEB. A gente tem também um canal no YouTube, onde nesse momento a gente está transmitindo ao vivo, que é Faculdade Assembleiana do Brasil. E convidamos nesse momento o grupo de louvor aqui da Defama para, nesse momento, tá trazendo o louvor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para ficar mais bonito ainda. E vamos louvar o nome do Senhor. Eu sei que os assembleanos aqui conhecem esse louvor. Vamos adorar ao Senhor. A tua palavra escondi. Adore, deixa Deus ouvir você. Guardada no meu coração. Aleluias. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Cante. Vida a ti consagrei. Diga pra ele. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha. Ainda de pé, mas aleluias, ainda de pé. O outro louvor também é muito conhecido, e eu tenho certeza que você vai fazer um coral muito bonito nessa noite, amém?
Vamos lá, Jackson. Aleluia, Jesus. Tu és bom. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Quem conhece? No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, e ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Cante. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Olha a alegria. E um dia também eu verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é. Aleluias. Pastora Glaucia com a direção. Convidamos neste momento o grupo Arte no Reino para estar fazendo uma apresentação. ai gente, eu tô tão cheia de problemas. São tantos desafios que eu preciso vencer e eu não consigo. Eu não sei mais o que fazer. O que vai ser de mim? Eu tô presa em todas essas situações. Como eu vou sair disso aqui tudo? Senhor, eu orei tanto. Por que tem acontecido tudo isso comigo? Como eu cheguei até aqui? Eu perdi tudo. Oi, amiga. Amiga, eu não te conto. Eu fui traída pelas pessoas que eu mais confiava. Agora eu tô sozinha. Eu não tenho em quem confiar mais.
Amiga, mas como que você conseguiu superar tudo isso? É tão difícil você ter pessoas que te amam e de repente todo mundo mete uma faca nas suas costas. Fica em paz. Eu superei, você também vai superar. Eu irei interceder por você. Obrigada. Débora, minha amiga, o que aconteceu com você? Eu senti a sua falta. Ai, amiga, são tantos problemas. Eu acabei adoecendo. Eu fiquei com depressão. Eu me tranquei no meu quarto. Eu não queria saber de mais ninguém. Eu perdi o sentido da minha vida. Depois de tanto problema, eu desanimei, sabe? Eu não quero mais fazer nada. Então, eu prefiro ficar quietinha no meu canto, sabe? Sem incomodar ninguém, sem falar nada pra ninguém. Só esperando. Nossa, amiga, que situação. Eu não sabia disso. Mas olha, não fica desse jeito. Eu também passei por isso. Passei por uma depressão muito forte mesmo. Eu chegava todos os dias da escola e me cortava dentro do meu quarto. Os meus dias eram felizes e de repente tudo virou nublado. Eu já não sabia o que fazer mais. Não fica desse jeito. Porque assim como Jesus, Ele me curou e eu consegui superar dessa depressão, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Como, amiga, eu já perdi o sentido da vida. Nada mais faz sentido pra mim. Eu oro e Deus não ouve as minhas orações. Parece que o céu tá fechado. Eu não sei se eu consigo sair disso. Olha, eu sei que é difícil, mas eu vou orar por você e eu sei que Deus Ele vai te ajudar, tá bom? Obrigada, amiga. Ai, Oi, como se amiga. fosse fácil. Como é que você tá? Tô aqui, amiga. Como é que tá seu avô? Eu não te contei? Não, o que aconteceu? Ele faleceu. Sério? Ele estava com um problema de coração e ele nos deixou. Foi uma perca tão grande. Eu tô com um Nossa. vazio tão grande na minha vida. Não, não fica assim. Você lembra na época do Covid? Eu também perdi o meu avô. Eu sei o que você está passando. É um vazio tão grande, mas Deus está contigo. O que você precisar, conta comigo. Amiga, mas como que eu vou superar a perca do meu avô, a pessoa mais importante na minha vida? Não, você vai superar sim. Deus está contigo. E eu também estou com você. O tanto de pessoas que te amam, não fica assim. Você vai passar. Tá bom, eu acredito. Obrigada. Como se Oi, fosse Débora. fácil. Oi. Como que você tá? Tudo bem, amiga? Cheia de problemas. Que problema? Tô doente, tô desanimada, tô cansada. Fui traída pelas pessoas que eu mais confiava. Sério? E eu não te conto. Sabe aquele negócio que eu falei pra você que eu ia abrir? Lembro. Eu fiz todo o meu investimento, todo o meu planejamento e não deu certo. Sério, amiga? Eu perdi tudo, amiga. Eu não tenho mais nada. Agora eu sou desempregada. Eu não tenho R$1 e eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Meu Deus, é tanto problema. Nossa, Débora, você me falando isso, eu nem te falei, né? Não tive tempo, a gente não se encontrou para eu te falar isso. Lembra das minhas 2 empresas que eu tinha? Amiga, eu falei, acabou tudo. E aí foi quando eu me vi em desespero, sem nada, sem dinheiro, assim como você tá também. E eu sei o que você tá passando, eu sei como é sentir isso, se sentir impotente, sem nada, sabe? Mas Deus, Ele restituiu o que eu tinha. Ele me deu tudo em dobro, sabe? Ele restaurou minha casa, restaurou minhas finanças. E eu sei que pode acontecer isso com você também. Amiga, é um desafio muito grande. Você não está entendendo o que está acontecendo na minha vida. Não, mas eu sei que você vai dar conta. Eu consegui. Muita gente conseguiu. Amém. Vai dar certo. Obrigada pelas suas Eu vou orar por palavras. você. Eu sei que Deus vai restaurar a sua vida. Obrigada. Débora, o que você acha que você está fazendo? Eu vi você naquele beco ontem à noite. Você estava comprando droga. Tava, porque a minha vida acabou. Eu já não tenho mais o que fazer. Ninguém entendeu ainda como que eu estou. E você acha que comprar droga vai resolver a sua vida, Débora? Não vai resolver, mas vai aliviar a dor que eu tô sentindo. Você nem sabe o que eu tô passando. Aliviar a dor? Aliviar para quê? Para ela voltar depois mais forte? Eu não sei, eu só sei que eu não consigo superar isso. Você não tá entendendo tanto que é difícil, ninguém entende o quanto é difícil. Não consegue superar, Débora. Olha as pessoas à sua volta. Todo mundo conseguiu superar, menos você. Por que você não consegue também? Sai dessa gaiola. Como se fosse assim. Eu esperava mais de você.
Todo mundo espera tanto de mim, ninguém entende o desafio que é a minha vida. Ninguém entende o que eu estou passando, ninguém sabe o quanto é difícil. O meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu tenho te pedido tantas Eu quero respostas. ser a sua casa. Eu tenho te pedido uma Se solução. você estiver aqui, Eu sei o quanto é eu sei, difícil. eu venço E tenho o visto tantas pecado. pessoas superar Então isso. enche-me de ti, Então eu até que acredito não haja mais que tem solução espaço. pra minha vida. Pois quando estou em tua Eu sei que o maior presença, desafio meu hoje sou eu viver mesmo. é transformado. O Senhor tem mandado pessoas pra me ajudar. O Senhor tem mandado pessoas pra me aconselhar e eu não tenho aberto os meus olhos. Deus, mas hoje eu decido, Pai. Eu não quero mais viver nessa situação. Senhor, eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história. E que todos os meus desafios eu vou conseguir vencer no Senhor, Pai. Me ajuda, por favor. Me tira daqui, eu não quero mais ficar aqui. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Neste momento, convidamos para um recital solo de violino o integrante da orquestra da Adefama, Eric Eduardo Rocha.
Convidamos nesse momento para o pronunciamento da abertura oficial da 11ª Conferência Nacional Crer e Pensar, a diretora-geral Gláucia Loureiro. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria com alegria de cumprimentar a cada aluno, cada coordenador, cada professor, a nossa diretora acadêmica também, que se faz presente. Gostaria aqui de fazer destaque do nosso coordenador do curso de Obreiros, da coordenadora do curso de Direito, nossa coordenadora do curso de Teologia, que também é nossa diretora acadêmica, e todos os professores. Por gentileza, gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Professores do curso de Obreiros que estão presentes, todos os professores se colocassem de pé, por gentileza. Os professores do curso de Obreiro também que estão presentes, professora Jéssica, coordenadora do curso de Extensão, organizadora do evento desta noite. Todos nós que estamos aqui podemos dar um aplauso ao Senhor pela vida dessas pessoas tão relevantes, especiais, que têm sido usadas pelo Senhor na Faculdade Assembleiana do Brasil. Muito obrigada, podem assentar. Nós estamos muito gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos em mais uma edição do Congresso, da Conferência Crer e Pensar, que já faz parte da história da Faculdade Assembleiana do Brasil há algum tempo. E especialmente queremos agradecer aos nossos mantenedores, pastor Abinair, bispo Oide José do Carmo, que têm apoiado indistintamente todos os eventos e atividades desenvolvidas pela nossa faculdade. Mas, especialmente nesta noite, eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui presentes pela relevância, a importância deste momento que todos os alunos da FACEB foram convidados a estarem aqui. Talvez alguém possa pensar assim, no calendário da faculdade, um dia de evento, talvez seja um dia para eu tirar uma folguinha, né? Dar uma relaxada, descansar. Aí, de repente, você tem a informação que você precisa do evento para hora extracurricular, para contar como N1 no curso de Obreiros, e às vezes alguém não consegue entender e perceber a relevância daquilo que está sendo promovido aqui nesta noite. Quando foi pensado este evento Crer e Pensar, havia uma preocupação muito sensata e direta da direção e da coordenação da faculdade na época, de trazer ao entendimento de toda a comunidade que compõe a Faculdade Assembleiana do Brasil, a toda a comunidade que está à volta da instituição, e aqueles também que sempre têm acesso aos eventos e às atividades da faculdade, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, da nossa preocupação em trazer
para dentro do contexto acadêmico, para dentro do contexto de aprendizado da faculdade, a compreensão necessária que cada um de nós tem de perceber o quanto é importante nós vivermos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé, uma vida de credibilidade em tudo que a palavra de Deus nos ensina e diz, mas muitas vezes a gente é tendencioso a colocar toda a nossa rotina, a nossa compreensão, a nossa vida diária nas coisas sobrenaturais e às vezes, em detrimento disso, deixamos de lado a capacidade que nós temos enquanto seres humanos de raciocinar e pensar. E muita gente acha que a ciência não dialoga com a teologia, que a ciência não dialoga com o direito e em tantas outras áreas também da psicologia. E às vezes a gente se esquece que todos os aspectos bíblicos dizem respeito à integralidade do ser humano. Tem um versículo bíblico em Romanos 12 que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente pensa a respeito disso, e o nome do evento também já sinaliza isso, crer e pensar, me veio à memória uma obra muito, já de algumas décadas, que está à disposição no Brasil, de um autor chamado John Stott, que fez parte da discussão de várias academias teológicas, vários seminários teológicos. E hoje em casa, quando eu pensava a respeito disso, me veio à memória a minha época enquanto aluna de teologia no seminário teológico na década de 90. E eu me deparei mexendo nos meus guardados, e eu encontrei ainda rascunhado à mão uma resenha que eu fiz daquele livretinho naquele período. E eu fiz aqui alguns apanhados daquela resenha, deste livro que chama Crer é Também Pensar. E John Stott, ele traz um alerta para a igreja do Senhor em relação à necessidade de nós usarmos a nossa capacidade de razão, de pensar, de raciocinar. Ou então nós viveremos sempre na prática de uma religiosidade, que eu leio a Bíblia, mas eu não me dedico em interpretá-la, em conhecê-la, em compreendê-la. E ele traz exatamente nesse pequeno livreto algumas reflexões que rapidamente eu quero pensar com vocês, que muitos cristãos na atualidade eles têm aversão em pensar, em adquirir conhecimento. Acha que não é necessário, a ciência mata, a letra mata, e não vê nenhuma razão para o aprendizado e para o conhecimento. Talvez alguns que se matriculam no curso de obreiro vêm porque foi indicado, o seu pastor mandou, o meu pastor me deu ordem, mas eu estou isso aqui cumprindo um mero protocolo. Eu quero te dar um alerta nesta noite. Você está tendo uma oportunidade ímpar na sua vida de unir a sua fé com a sua capacidade de compreensão e de raciocinar. E de compreensão da Bíblia Sagrada. Então, como consequência dessa falta de visão, da necessidade de conhecimento, muitos são levados pelo vento de doutrinas que tem surgindo na atualidade. E eu penso que na época que John Stott escreveu esse material, ele não vivia nem 10% das crises teológicas que nós vivemos na atualidade. Basta você abrir seu Instagram, seu Facebook, você vai ver muitas mensagens egocêntricas que elevam a figura do ser humano em detrimento da pessoa de Jesus Cristo, da honra que nós devemos tributar ao nosso Deus. Outro dia eu vi uma pequena chamada de um pregador muito famoso, dizendo que o sacrifício de Jesus tem como objetivo principal e como centro principal eu e você. Sendo que a minha Bíblia me ensina que ele obedeceu uma ordem do Pai.
Foi uma ordem direta do próprio Deus que deu ordem para ele deixar a sua glória, vir à terra. O objetivo de Deus é que eu e você fôssemos resgatados. Mas o objetivo de Jesus ser sacrificado na cruz não é porque eu e você somos o centro do sacrifício de Jesus, não. O centro do sacrifício de Jesus é a obediência à ordem do Pai. E uma visão errônea dessa, às vezes ela é repetida nos púlpitos. E o privilégio que nós temos hoje de estarmos num evento promovido pela faculdade, que te chama a crer, mas também pensar no que a Bíblia ensina, no que ela nos orienta, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para entender que a nossa mente, ela deve exatamente passar pelo processo que Paulo fala aqui aos irmãos de Roma. Renovação da mente. O contexto histórico da igreja naquele período era um contexto exatamente em que as pessoas estavam sendo bombardeadas por tantos conceitos filosóficos errôneos, linhas de movimentos gnósticos que invadiam o contexto da igreja naquele período. E Paulo está chamando a atenção da igreja: olha, transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com interpretações básicas, rasas, simples, mas aprofunde. Utilize a capacidade que Deus te deu de usar a sua razão, a sua compreensão, para compreender em profundidade a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, então, com esse princípio em mente, né? A mente de que na vida cristã nós precisamos ter essa compreensão de que nós cremos em Deus, confiamos no Senhor, cremos na palavra, mas toda a nossa fé precisa estar acompanhada de uma interpretação genuína da palavra de Deus. E para isso nós precisamos exercitar a nossa capacidade de raciocinar e de usar a nossa mente para entender também racionalmente contextos que a Bíblia nos apresenta, nos indica e nos propõe dia a dia da nossa caminhada de fé. E nesta noite nós teremos então a oportunidade, nesses 3 dias, de dialogar a teologia, a psicologia, o direito, em todos esses caminhos que nos trarão mais uma vez a evidência que crer também nos capacita a pensar. Não se conforme em ser alguém que só vai comendo, engole o espinho. Não, se passar um espinhozinho do peixe aqui, a gente põe um miolo de pão e empurra, né? Não faça isso. Aprenda a viver na sua caminhada acadêmica, na sua vida cristã, a sempre retirar os espinhos do meio daquela carne realmente que é a consistência perfeita e agradável que Deus quer que a gente aprenda no nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe este evento, que Deus abençoe o nosso palestrante de hoje à noite, professor Eurípides, que será aquele que nos trará essa parte de conhecimento nesta noite, e que todos que estão aqui sintam-se realmente privilegiados de poder agregar ao seu processo de ensino-aprendizagem mais um pouco da porção genuína da palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor em gratidão a Ele por esse privilégio? Graças a Deus, obrigada, Senhor. E em sequência, tantas coisas boas que o Senhor nos tem dado o privilégio de construir. Alguns professores da nossa instituição produziram para este evento um e-book, e eu gostaria aqui de convidar a professora Alessandra neste momento, que estará tratando dessa questão, uma obra produzida por professores da FACEB, com toda a garantia de uma teologia genuína, pura, sem riscos de ser apresentado a você algo que contradiga o que realmente a Bíblia Sagrada ensina, e eu gostaria de passar a ela a palavra neste momento. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria e um privilégio absoluto estar aqui nesta noite, né, para fazer o pré-lançamento de um livro, não é? Eu imagino que ele será projetado aqui, mas de qualquer forma, se ele não for, eu estou com ele aqui, não é? O livro tem o título de Desafios e Superação nos Tempos de Crise, Teologia em
em diálogo interdisciplinar. Antes de falar um pouquinho sobre ele, eu quero ler aqui um versículo no profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Meus irmãos, vocês sabem que a palavra estudante significa aquele que ama e deseja aprender cada vez mais. Nós conhecemos que o nosso Deus, Ele usa pessoas em todas as esferas da sociedade. E por isso, Ele usa o douto e o indouto. Ele usa as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar numa instituição de ensino superior, de fazer um mestrado e um doutorado. Mas ele também usa o douto, aquele que ao longo da vida foi adquirindo um conhecimento e organizando e sistematizando, e aquele que crê, mas também pensa. Ele pensa e por isso ele organiza sistematicamente essa fé que ele tem, não é? Não sei se alguns estavam aqui no dia que eu dei uma palestra e falei de uma perspectiva histórica da teologia. E eu gostaria de enfatizar um ponto muito interessante. É que a teologia foi uma disciplina, um curso, uma área de conhecimento extremamente prestigiosa no passado. Extremamente. No surgimento das universidades, no século XII, especificamente em Paris, a teologia era o auge. Era o auge. Quem dominava o pensamento teológico era alguém extremamente respeitado. Meus irmãos, mas foi havendo o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e a ciência avançou muitíssimo, e claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o certo é que deixaram a teologia para trás, e disseram, a ciência disse, olha, nós não precisamos de Deus para explicar a existência do universo e do homem, porque nós somos muito inteligentes e vocês fiquem tranquilos, porque por meio da observação e da experimentação, nós vamos explicar tudo por meio da nossa racionalidade, porque nós somos muito inteligentes. Irmãos, e a história tem deixado claríssimo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial deixou o mundo no estado que eles começaram a desconfiar desse poder da racionalidade humana. E a psicologia, dentro do desenvolvimento da história, ela surge porque o homem foi criando tanto problema e tanta dificuldade e tendo tantas angústias que eles falaram, gente, nós temos que desenvolver e criar uma área na ciência que estude o homem, porque senão ele vai entrar em colapso. E aí, eis que surge a psicologia dentro do contexto da ciência moderna. Mas, irmãos, a psicologia teve que fazer algo muito peculiar. Eles entenderam que tinham que eliminar o conceito de alma, que
existe dentro da tradição judaico-cristã, mas já estava lá nos filósofos gregos a ideia da alma, bem como da imortalidade da alma. Mas os psicólogos modernos disseram, não, nós não temos como observar a alma, nós não sabemos onde está a alma, então nós vamos estudar processos mentais no homem, processos de percepção, nós vamos estudar o comportamento do homem, mas a alma nós não vamos conseguir estudar. Então nós vamos eliminar o conceito de alma. Irmãos, este livro aqui, Desafios e Superação nos Tempos de Crise, Teologia em Diálogo Interdisciplinar, vai mostrar que o desenvolvimento na psicologia, o desenvolvimento do conhecimento humano, dos processos mentais, dos comportamentos humanos, são conhecimentos extremamente importantes. Mas, quando nós nos deparamos com crises existenciais e com as doenças da alma, a psicologia precisa chamar a teologia e falar, gente, me socorre aqui, porque eu não consigo resolver os problemas das crises existenciais e não consigo resolver os problemas da doença da alma, porque eu nem sei onde fica a alma. E aí a palavra do Senhor diz que a palavra alcança lá onde faz a divisão da alma e do espírito, a palavra alcança lá. E com isso, meus queridos, eu volto a conclamar aqui aqueles que estão fazendo o curso de obreiro. Queira ter uma língua erudita, queira gastar o seu tempo desenvolvendo a sua inteligência para a glória de Deus. E vem estudar psicologia, mas teologia também. Irmãos, porque aqui na FACEB, por meio desses escritos aqui, eu vou citar para vocês o nome dos títulos aqui dos capítulos que terão, porque esses trabalhos aqui vão dialogar com a psicologia e demonstrar a honra que é ser um teólogo, porque o teólogo, ele traz respostas para o teólogo cristão, conservador, porque quando se fala de teologia, nós temos loucuras, das maiores possíveis também, não é? Nós estamos falando dessa teologia cristã conservadora e, no nosso caso, numa perspectiva assembleana pentecostal, que cremos que o Espírito Santo do Senhor continua nos batizando e nos consolando em todas as nossas dores. Eu quero que você se sinta honrado por ser um teólogo e encontre a sua autorrealização em gastar a sua mente, o seu tempo, escrevendo e pensando e honrando o nome do Senhor nas esferas acadêmicas, meus irmãos, porque a Assembleia de Deus já tem muito representante em outras esferas, mas na esfera acadêmica nós ainda temos espaço muito grande para que todos vocês ocupem esses espaços. Olha aqui, reflexão bíblica e teológica em diálogo com Viktor Frankl e sua proposta de terapia em busca de superação e crescimento. Esse artigo é a palestra de hoje, né? Vocês vão ver que maravilha e depois vocês poderão ler essa palestra. Caminhos psicoteológicos para uma vida abundante diante das adversidades da vida. Esse aqui é o meu artigo, junto com a professora Débora, que é mestre em psicologia, coordenadora e professora
de psicologia aqui da FACEB, e é o meu primeiro artigo como aluna, e já solicitei a ela que seja a minha nota de N2. Análise bíblica do conceito de provação com base na história de Jó. É um artigo da professora Jéssica e da professora Lázara. E por fim, contextos de crise e esperança que vem da fé do nosso professor Fábio. Então, eu convido vocês a se tornarem teólogos brilhantes, psicólogos brilhantes, juristas brilhantes, todos honrando o nome de Deus, tendo uma língua erudita para levar consolo para todas as pessoas. E Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Eu gostaria de convidar já aqui à frente nosso querido professor, doutor Eurípides, que será o palestrante desta noite. Vamos ficar de pé. E eu quero te convidar a deixar o seu coração bem aberto, a sua mente bem atenta a tudo que aprenderemos aqui hoje à noite. Certamente seremos muito abençoados com o que o Senhor reservou a nós. Já gostaria de deixar aqui a nossa palavra de gratidão a todos os irmãos aqui da Igreja Fama que contribuíram, que sempre contribuem com este trabalho, pessoal da diaconia, do Ministério de Louvor, da mídia, pessoal de arte, todos aqueles que têm nos dado essa assistência, o som. Muito obrigada a todos vocês. E também dizer aos irmãos que nós estamos com um projeto missionário de envio para um período curto, mas de uma equipe para realizar uma atividade Kids na cidade de Matola, em Moçambique, na África, e eles estão fazendo algumas arrecadações para os custos desse projeto missionário, e eu acredito que vocês já foram cercados ao chegar para aquisição de pamonhas, na saída também terão. Então, você adquirindo esse produto delicioso, você vai estar contribuindo para que uma equipe de missionários esteja ali em Moçambique. Você pode levantar as suas mãos aqui até o altar? Apresentemos a Deus a vida do seu servo. Senhor, graças te damos pela tua presença gloriosa em nosso meio. Somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite e tudo que já temos, Senhor, recebido nesta noite. A tua presença aqui é real em nosso meio. Somos gratos pela vida do professor Eurípides. Sabemos que o Senhor, mais uma vez, o usará como instrumento do Senhor nesta noite, para que a nossa alma seja cheia, Senhor, da tua palavra, que será compartilhada conosco. Nós somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém. Ainda de pé, quero convidá-los para a leitura de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda que eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo.
e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Podem se assentar, queridos. Nós temos vivido nestes últimos anos, as nossas últimas gerações, certamente não tínhamos nós passado por situações tão graves como temos passado nesses últimos anos. A situação da pandemia afetou basicamente todas as famílias da terra. Possivelmente a maioria de nós aqui, representando nossas famílias, perdemos uma ou duas ou mais pessoas no contexto da pandemia. Alguns perderam seus empregos, outros perderam a saúde, outros perderam a esperança, perderam a fé. E nós sim precisamos pensar na questão do sofrimento, na questão dos conflitos da existência, nas guerras que estão aí, nos conflitos políticos que nos afetam o nosso emprego, afetam as perdas, afetam a nossa existência. E muitas vezes nos calamos. Jeremias está enfrentando esse tempo em que aconteceu o exílio. Ele viu o exílio acontecendo e ele chora, escreve todo esse livro chorando. E ele chega a dizer tudo isso aqui que nos choca, e nos choca muito, não é? Ao ponto de dizer que foi-se completamente a sua esperança. E justamente nos convida a esse crer e a esse pensar sobre a questão do sofrimento e a necessidade de enfrentamento e de superação. Quando nós ouvimos a professora Alessandra, que já então fez uma base para aquilo que quero conversar com vocês nessa noite, de forma chocante, quando aconteceu o racionalismo e o iluminismo, nós vamos ter aí pessoas que ainda acreditavam em Deus, como René Descartes, como Immanuel Kant, que nessa crise com a ciência moderna, sendo pais da razão, do iluminismo, eles não negam a Deus, mas põem Deus como se fosse totalmente outro, como de fato ele é, mas como aquele que não interfere na realidade, que não se revela, que nós não podemos estudar, analisar, crer e pensar. Isso afetou realmente terrivelmente também a teologia, não só o mundo das ciências naturais. Em termos da psicologia, aconteceu o que vocês que estão estudando estão vendo. Eu não sou psicólogo, no meu doutorado em aconselhamento, estudei, desde o mestrado na verdade, estudei profundamente as linhas de psicologia. Hoje sou professor de psicologia geral e tenho buscado esse diálogo, não é? Ainda que a psicologia em geral rejeita esse diálogo, porque admitiu, assumiu, abraçou a busca justamente dessa perspectiva que a professora Alessandra falou, de pela razão, pelo conhecimento humano, não é? Tentar responder às necessidades também humanas, no caso então a psicologia, pondo o homem no laboratório, não é? Porque para ser ciência tinha que ter um laboratório, tinha que se repetir as experiências e provar as experiências na hipótese, inclusive absurda, de que é possível ser neutro nas pesquisas. E gerou então isso que a professora Alessandra trouxe, que foi uma negação, uma rejeição ao espaço da teologia no campo da academia, no campo do pensamento. E aí nós vamos ter, desde os primeiros psicólogos, chegando então ali a Skinner, que foi assim quem popularizou o behaviorismo, não é? Que vai negar completamente a espiritualidade do ser humano. Depois a TCC, terapia comportamental cognitiva, vai para a mesma linha, buscando que o homem controle, não é, a sua própria vida, tenha a vida nas próprias mãos, consiga reinterpretar a vida, os fatos da vida com a sua capacidade, porque o homem é o limite de si mesmo, ele tem todas as respostas para si,
isso foi avançando até chegar então na psicologia humanista de Carl Rogers, que afetou completamente o nosso mundo agora, com a pirâmide de Maslow, nessa busca da realização. O homem buscando se realizar de alguma forma por sua própria capacidade como ser humano, e rejeitando entre eles uns aos outros, mas ainda limitando o homem em si mesmo. Aí aparece alguém, um dos psicólogos, né, filho de pastor, Carl Gustav Jung, que vai trazer alguma questão sobre espiritualidade, mas depois dele, nesse contexto, aparece Viktor Frankl. Viktor Frankl, que se puderem projetar, eu vou agradecer. Projeção, por favor. Primeiro slide. Então, a nossa proposta é esse diálogo entre a teologia e a logoterapia de Viktor Frankl em busca de superação. Pode mudar? Então, uma reflexão bíblica e teológica em diálogo com Viktor Frankl e sua proposta de terapia em busca de superação e de crescimento para amar, servir a Deus e ao próximo. Um outro conselheiro cristão, meio controverso, porque ele faz uma tentativa de misturar muito a psicologia com o aconselhamento e com a Bíblia, mas tem alguns insights extremamente maravilhosos. Um deles, ele diz que o aconselhamento poimênico é tudo aquilo que a igreja faz, o cuidado pastoral. Mas o aconselhamento pastoral, ele aparece quando as pessoas entram em processos de quebrantamento e deixam de crescer. Paralisam no crescimento, na verdade começam a murchar. Ele usa quebrantamento diferente da maioria de nós no contexto evangélico, que pensamos em quebrantamento numa pessoa que está ali prostrada, orando e se entregando a Deus. Essa é uma maneira linda, não é, que nós interpretamos o termo quebrantamento. Mas Howard Kleinebel propõe essa maneira diferente de ver quebrantamento como uma pessoa quebrada, machucada, ferida. Como uma senhora que na minha igreja há uns anos atrás chegou-me e era uma líder das mulheres de um ministério extraordinário, mas nem cantar conseguia mais na igreja, mais ou menos como a apresentação que aqui tivemos. Nem cantar conseguia mais. Um tipo de situação que o Howard Kleinebel vai chamar então de quebrantamento, que vai exigir então um aconselhamento pastoral. Viktor Frankl, pode mudar aí por favor. Viktor Frankl nasceu no dia 26 de março de 1905 em Viena, na Áustria. Foi um psiquiatra que de forma surpreendente sobreviveu aos campos de concentração. Dentre os outros campos, ele sobreviveu a Auschwitz, um dos campos que mais nós ouvimos falar, das atrocidades no tempo de Hitler, tempo em que a história registra a destruição de mais de 6 milhões de judeus, milhares de crianças. Eu tive o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém. Quando você for em Jerusalém, não deixe de visitar o Museu do Holocausto. Eu passei mal, acho que por uns 3 dias, muito mal, porque é muito chocante, é tudo muito forte. As fotos, os registros, chorei quando os nomes das crianças sendo mencionados, muito forte. E quando nós chegamos ali fora do museu, o nosso guia, um jovem judeu, terminando seu mestrado em História, ele disse que tinha algumas árvores muito bonitas, e ele falou: eu quero mostrar essas árvores para vocês. E essas árvores aqui, elas foram plantadas em homenagem a muitos coronéis, generais, líderes que vieram ao nosso favor, ao nosso encontro. Mas uma pergunta não se cala na nossa alma, para o mundo ocidental. Por que vocês demoraram tanto? Por que vocês demoraram tanto? Então, Viktor Frankl, um médico, já então ensinando, terminando doutorado, casando-se, sonhando, cheio de sonhos, ele recebe um convite
no contexto ali, já que o nazismo tinha invadido também a Áustria, estava prendendo todo mundo, e ele recebe um convite para ir para os Estados Unidos, mas ele nega o convite porque os pais estavam muito idosos e não quiseram ir. Ele fica então na Áustria, imediatamente ele é preso e é levado então para Auschwitz. E ali ele então passa por processos inimagináveis de sofrimento humano, e nos conta um pouco então no seu livro Em Busca de Sentido. Ele faz uma síntese dessa história, e nós tomamos como base principal este livro, ainda que hoje no Brasil temos vários livros da logoterapia traduzidos, você pode conhecer aí também. Então, queridos, nesse tempo em que nós estamos enfrentando todo esse processo de dor, eu quero inclusive pedir licença para compartilhar que, além de como pastor enfrentar a dor com muitas pessoas aqui na faculdade, com pessoas ligadas a nós aqui na faculdade, pastores, líderes, passei na minha própria família. Perdi 2 irmãos. A minha irmã mais nova foi morta pela Covid, muito nova, com crianças para cuidar, para criar. Mistério de Deus. Apenas 4 meses depois eu perdi meu irmão, por descuidos do diabetes. Mas não foi a Covid. Eu quero ser profundamente honesto com você. Ele entrou em depressão e deixou de cuidar do diabetes. Então, claro que foi o contexto da Covid também que o levou. O coração da gente fica rasgado. Como Jeremias, a gente chora, a gente geme. A gente entra na noite escura, mas a gente precisa encontrar superação. A gente precisa se voltar para o Senhor, encontrar forças, enfrentar a vida e continuar servindo a Ele no poder do Espírito Santo. Queridos, Vitor Frankl, então, pode mudar o slide, por favor? Então, tem uma das capas do livro aí, ele foi muito reeditado muitas vezes, mas essa é uma das capas, muito interessante, porque mostra um dos campos de concentração. Pode mudar o slide, por favor? Então, eu tomo como base também um psicólogo cristão, doutor em psicologia, conselheiro cristão, profundo conhecedor da teologia, conferencista, Roger Herding. Roger Herding, ele fez uma pesquisa profunda. Quero desafiar você, estudante de teologia, a comprar esse livro, A Árvore da Cura. A Árvore da Cura. Como psicólogo, ele ficou instigado, preocupado em fazer essa análise de como que o mundo secular da psicologia foi tomando completamente o espaço do aconselhamento cristão. Essa árvore do aconselhamento secular que cresceu muito e foi abafando e quase que destruindo a árvore do aconselhamento, a tradição cristã, que era chamada de curas de alma, como o professor Alessandro aqui trouxe. Eram chamados ali os puritanos de os cura de alma. Então, Roger Herding, quando ele chega, ele vai fazendo o estudo de todas as correntes, ele faz uma síntese espetacular de todas as correntes da psicologia, até chegar em Vitor Frankl. E ele diz que, engenhosamente, ele, Vitor Frankl, inverte o dito de Freud. Freud diz que a religião é a neurose compulsiva universal da humanidade. Isso ele levou para o túmulo, né? Frankl vai dizer, a neurose compulsiva pode muito bem ser a religiosidade enferma. E Herding termina dizendo, dessa forma ele, Frankl, declara a natureza fundamental da crença humana em Deus e ao mesmo tempo reconhece que a religião reprimida pode degenerar em superstição. Pode mudar, por favor? Uma brevíssima síntese de Frankl lá nos campos de concentração. Aí, na verdade, alguns lampejos dos registros dele. Certa vez, Frankl esteve
por certo tempo deitado num barracão que estavam aquartelados os que sofriam de tifo, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muitos deles às portas da morte. Mas um acabava de morrer, o que acontecia pela enésima vez, sim, pela enésima vez, sem despertar o mínimo de reação ou sentimento. Eles acostumaram, não é, com a morte. Então as pessoas enfermas terrivelmente, morrendo ali na frente uns dos outros, e já não tinham mais sentimentos para expressar. Frankl diz que ficava observando como um companheiro depois do outro se aproximava do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto das batatas encardidas do almoço. Outro verificava que os sapatos de madeira do cadáver ainda estão um pouco melhores que os seus próprios. Um terceiro tira o manto do morto. Outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante. Tal a situação que chegou, né, ali, a situação daqueles seres humanos. Ele diz, pode mudar por favor aí? Ele diz sobre a questão da fome. Frankl descreve que depois de um certo tempo, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia na minúscula ração do pão. Nessa situação de fome, trabalhar com sapato rasgado, roupas, na verdade era um paninho, não é rasgado, que eles tinham, como vocês podem ver aí. Essa era a roupa que eles iam para os campos de trabalho, quebrar pedras, carregar pedras enormes, às vezes com 19 abaixo de zero. 19 abaixo de zero, com essas roupas, carregando pedras, levando chicotadas, gritos daqueles líderes ali que os oprimia. A situação dos doentes que estavam sendo poupados era terrível, ao ponto que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficavam parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Então a imagem é essa aí mesmo, e isso que ele viveu e traz para nós. Estou trazendo uma síntese brevíssima dos judeus que estavam ali morrendo em meio a tudo isso. Nesse momento o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por seu barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria a próxima vez. Pode mudar, por favor? Queridos, diante de tudo isso, Frankl observou que as pessoas que continuavam lutando pela vida eram aquelas que ainda encontravam um sentido para a existência. A maior parte do tempo ele não trabalhou como médico, ele trabalhou, foi carregando pedra, foi ali cavando, carregando pedras, amarrado uns nos outros, apanhando também. Mas no finalzinho ele pôde trabalhar um pouco como médico, um pouco como enfermeiro, socorrendo as pessoas. E ele passa a partir desse momento então a analisar um pouco mais como médico, como psiquiatra, o estado então psicológico, humano e espiritual das pessoas. E ele fica intrigado com isso. Como que aquelas pessoas que estavam lutando para viver encontravam justamente um sentido para continuar vivendo. Um filho que queriam reencontrar, os pais que queriam reencontrar, um trabalho que ainda queriam realizar, algum aspecto que os movia nessa expectativa profunda de continuar vivendo. Ele disse que quando a pessoa perdia o sentido da vida, ele se entregava e morria. Deixa-me abrir um brevíssimo parêntese. No meu doutorado, nós tivemos a oportunidade de passar um dia com uma senhora, psicóloga, que foi aluna do Dr. Viktor Frankl ainda quando em vida. E ela, uma católica, mas bastante cristã, assim, dada aí as proporções,
mas realmente uma senhora bastante temente a Deus. E ela contou a história do convívio dela com Viktor Frankl. Ela foi inclusive à Áustria, foi na casa dele, conversou muito com ele sobre todo o processo então da psiquiatria, da psicologia, da logoterapia, e ela ficou encantada realmente. Então ela disse que a primeira vez que encontrou, depois na segunda, quando ela chegou, então Dr. Frankl, ele já estava muito idoso, ela falou, como vai? E ele falou, minha filha, estou aqui a cada dia encontrando um sentido para continuar vivendo. A cada dia encontrando um sentido para continuar vivendo. Queridos, Viktor Frankl veio ao Brasil. A doutora Isa Schauser fez parte da equipe. E ela contou-nos que ficou extremamente chocada, porque estavam reunidos lá em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mais de 2.000 pessoas, 2.000 profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, conselheiros. E ela disse que, então, todo aquele glamour, não é, de ter Dr. Viktor Frankl, de ter um austríaco, um judeu que sobreviveu ao Holocausto, tudo aquilo, o mundo da academia, todo o glamour da academia, toda aquela abertura acadêmica, aquela imponência, tentando provar para ele alguma coisa. E quando então deram a palavra para ele, já começaram a palestra, ele disse, calmem, calmem. Primeiro nós vamos fazer uma oração. Primeiro nós vamos fazer uma oração. Viktor Frankl, ele não foi um cristão, na nossa perspectiva, vamos discordar com algumas questões, mas esse diálogo com Viktor Frankl é extremamente importante. Imaginem que a psicologia, quem está estudando aí vai ver, que a síntese da personalidade humana se resume em que o ser humano é um ser complexo, fruto de fatores biopsicossociais. Então, fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, não é? E só, ele não tem nada de espiritual. Uma máquina ou um animal em evolução, como Freud assim defendia. Mas Viktor Frankl justamente quebra essa barreira e vai falar do homem além de si. Não só a questão de buscar sentido, mas de buscar sentido fora de si mesmo. Então, por isso que Viktor Frankl é importante para nós nesse diálogo, não que a gente precise se humilhar a ele, mas justamente antes pelo contrário, pela associação a ele nesse diálogo, em busca de confrontar o secularismo e dizer como ele, que foi extremamente ouvido dos dois lados do Atlântico, em relação a uma pesquisa, por exemplo, que ele fez e analisou de outros, do profundo vazio existencial em que estava entrando a humanidade, ainda aí falando, quando ele escreveu a primeira vez, 1946. O pós-guerra, né, e tudo aquilo, então um vazio profundo existencial. E ele vai defender, então, essa busca de sentido da vida, o homem além de si mesmo. Então, questionando sobre o sentido da vida, observe o que ele vai dizer. Para ele precisamos aprender, podem mudar por favor o slide? Questionando sobre o sentido da vida, para ele precisamos aprender também a ensinar às pessoas em desespero, que a rigor nunca, jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Roger Herding vai dizer que nós precisamos reconhecer a partir de uma perspectiva teísta cristã, que a logoterapia de Viktor Frankl deve ser considerada como um ponto alto entre as várias propostas terapêuticas seculares que se tornaram muito reducionistas e radicais ao excluir a espiritualidade do ser humano em sua antropologia. Herding também observa que a maioria de nós se sentirá familiarizada com pelo menos alguns aspectos dos 3 focos de atenção da logoterapia. Primeiro foco, um desejo de alcançar significado. Um sentido, segundo foco, um sentido no sofrimento. E terceiro foco, a liberdade da vontade. Mas devemos sim ter algumas restrições nesse diálogo, e Herding mesmo vai nos ajudar isso como psicólogo cristão e porque também conhece bastante a psicologia.
Os insights da logoterapia resvalam a profunda verdade, ou seja, resvalam, aproximam, encostam aí, né, na profunda verdade que Agostinho, teólogo cristão, não é, declarou de forma tão memorável no início de sua oração. Entre aspas, oração de Agostinho. Deus Todo-Poderoso, em quem vivemos e nos movemos, e temos nossa existência, que nos fizeste para ti mesmo, de modo que nossos corações não encontrarão descanso enquanto não descansarem em ti. Roger Herden está dizendo que Frankl, a dizer que o sentido último só pode ser encontrado na transcendência em Deus, ele escreveu um livro interessante, o Deus desconhecido, mais ou menos com a ideia de desconhecido, mas o Deus que estaria ausente entre nós, porque nós rejeitamos esse Deus. Mas o Herden está trazendo essa perspectiva de como que, ao fazer esse grito com o mundo secularizado, com a academia secularizada, dizendo que o ser humano é mais do que uma máquina, mais do que um animal aí em processo de evolução, ele é um ser que só encontra o sentido da existência no próprio Deus. E o Herden nos traz aqui a brilhante e maravilhosa contribuição de Agostinho. Queridos, isso nos leva ao aspecto profundo e desafiador que Frankl trouxe para o mundo acadêmico, ainda que de forma não firmada na revelação bíblica, mas consistente de que há uma necessidade de significação, de sentido mais profundo da existência, que só pode ser encontrado no Deus que se revelou em seu Filho Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, segundo a concepção bíblica e conservadora. A vida humana tem um significado absoluto. Eu estou citando aqui, David Powlison. David Powlison, teólogo, conselheiro cristão, bíblico, profundo conhecedor da Bíblia, da teologia, profundo, alguém que amou profundamente a Deus, a palavra, morreu há pouco tempo. Ele diz: a vida humana tem um significado absoluto, pois cada pensamento fugídio, cada escolha, cada experiência tem importância. Deus nos chamou a fé, a obediência e responsabilidade, porque seus propósitos não serão frustrados. Amém, queridos? Podemos correr ao seu chamado, aprendendo a ter coragem, otimismo e perseverança no amor em meio às provações. Isso é David Powlison, um crente, dizendo, e que nós estamos dialogando com Viktor Frankl, quando fala de sentido da existência. E Powlison vai dizer: a vida humana tem um significado absoluto. Os propósitos de Deus nos sustentam por meio de tudo. Amém? Então, rapidamente, sobre o mistério da questão do sentido da vida, isso que colocamos, tanto aí ligando com Agostinho, como David Powlison, com Roger Herden, afirmamos então que Frankl, sim, ele é relevante, ele perturba a sociedade, ganhou prêmios e prêmios dos dois lados do Atlântico, com palestras, com escritos, com teses defendidas, com a sua logoterapia. Logoterapia vem de logos, que nós afirmamos ser o próprio Cristo, mas ele usou logos no sentido grego de sentido, de significado. Então, quando você encontrar logoterapia, vem de logos, mas com esse sentido. Logos como sentido da vida, terapia do sentido da vida. Então, ele está certo, nós concordamos com ele. A vida não encontra significado em qualquer espaço, em termos existenciais profundos, a não ser em Deus. Na graça de Deus, em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Sobre o mistério e o sentido do sofrimento. Pode mudar, por favor? Acho que já mudaram. Então, de forma coerente, Herden vai também nos ajudar. Também observa que Frankl, em relação ao mistério do sofrimento, se aproxima dos insights mais completos e explícitos dados por meio da autorrevelação de Deus, na criação, nas escrituras e na história, na experiência humana e de modo supremo em Cristo e por meio de Cristo. Contudo, é necessário dizer que na teologia cristã bíblica
essa questão do sofrimento, fica muito mais clara quando nos voltamos para a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isaías nos convida, não é, para olhar para a cruz, para aquela imagem profundamente chocante, onde Jesus era desprezado, onde não tinha ali qualquer aspecto para darmos valor, mas era o nosso Senhor levando sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, e é olhando para Ele que encontramos o amor de Deus, o sentido da vida, o perdão, a esperança e a graça de Deus. Interessante, queridos, vejam bem, diante do sofrimento, Franco considera que a pessoa desesperada pode estar idolatrando alguma coisa. Isso aqui é muito importante para nós, nesse diálogo com Franco. No sofrimento, a pessoa pode estar idolatrando alguma coisa, o ego ou uma pessoa, ou uma ideia, um passatempo, um emprego, ou qualquer outra coisa, e por isso, diante da privação, pode entrar em desespero. Às vezes, ele está dizendo, como psiquiatra, psicólogo, que o desespero humano, muitas vezes, no sofrimento, é porque ele também está idolatrando as coisas que perdeu. E ele não admite pensar de forma diferente. David Powlison, que eu já citei, ele vai dizer que o Novo Testamento fala da concupiscência. Concupiscência como idolatria do coração. Concupiscência da carne, prazeres da carne, como um resumo sobre o que está errado com os seres humanos a partir do olhar de Deus. Então, nem Viktor Frankl diz isso, nem o David Powlison, que todo sofrimento é por causa de idolatria do coração. Mas é interessante esse diálogo aqui. Muitas e muitas vezes as pessoas estão morrendo porque, nos seus processos de ansiedade, estão idolatrando as coisas que perderam e deixando de confiar, de amar o Senhor e de perceber Deus no sofrimento. Ainda ontem à noite eu estava aconselhando alguém que eu estou discipulando numa crise profunda por causa desse momento que estamos vivendo de governo. A sua empresa está passando, sim, por um momento extremamente de conflito, mas ele deixou de olhar para o Senhor e, então, esse processo em que a pessoa começa a idolatrar as próprias coisas que Deus deu. Por último, queridos, sobre a liberdade da vontade. Mais uma vez, citando Roger Hurden, ele observa que, em relação ao pressuposto da liberdade da vontade humana, também há uma certa ressonância da antropologia de Frankl com a teologia bíblica. Frankl evita a ideia hedonista de liberdade, a qual nos diz que somos livres de todas as restrições, e opta por uma posição que vê a liberdade como estado de ser livre para obedecer à consciência responsável. Mas o Hurden ajuda-nos a pensar teologicamente um pouco mais profundo na questão. Hurden vai dizer, como psicólogo, cristão, teólogo, as Escrituras avançam para além dessa afirmação genérica e declaram que a verdadeira liberdade consiste em trocar a velha escravidão do viver egocêntrico pelo novo cativeiro de centralização em Cristo com o poder do seu Espírito. Amém? As Escrituras avançam para além dessa afirmação de que você não é livre para apenas ser responsável, mas que você é livre para se entregar aí, saindo da escravidão do egocentrismo para viver para Cristo, uma vida centrada em Cristo com o poder do Espírito Santo. Aqui o indivíduo é libertado para obedecer a uma consciência despertada, novamente para viver com responsabilidade perante Deus. Amém? Sei que vocês já estão cansados, até o amém está difícil, né, queridos? Mas vamos caminhar para concluir então. Considerações finais. Me dê pelo menos alguns minutinhos para essas considerações finais. É de extrema importância para a teologia que foi de forma tão violenta afastada do diálogo no mundo das ciências a partir do humanismo, racionalismo e iluminismo. Esse diálogo, então, hoje nós estamos aqui num contexto de academia, graças a Deus, e num contexto de fé, graças a Deus.
E podemos, com a nossa consciência livre, pensar academicamente, biblicamente, teologicamente, com o temor de Deus, na dependência do Espírito Santo, firmados na palavra, e dialogar, sim, com as ciências, no caso hoje, com a logoterapia de Viktor Frankl. Então, Frankl traz essa possibilidade extremamente maravilhosa. Então, reencontrar caminhos de diálogo com pensadores que possibilitam essa realidade sem termos de negar o nosso próprio contexto, pressupostos e premissas é maravilhoso. E aí, o cristão precisa renovar sua convicção de sua identidade e significado em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8,15, um dos textos mais tremendos que fala da nossa identidade, fala-nos da nossa identidade. Não nos foi dado espírito de escravidão, para vivermos novamente com medo, escravos do medo. Diante do sofrimento, das lutas, de pandemia, a gente pode se tornar escravo do medo. E João diz que o medo produz tormento, nos escraviza e nos quebranta, na ideia lá do Howard Kleinbell, nos quebra e nos faz deixar de crescer. Mas Paulo disse: não nos foi dado espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas foi-nos dado espírito de adoção, pelo qual clamamos papai, papai, Abba, pai. Uma criança pequena chamando o seu pai de papai. Essa é a nossa identidade, queridos. A nossa existência encontra sentido na adoção. Nós fomos adotados em Cristo e somos filhos amados de Abba. Somos filhos amados de Abba. Isso é o que dá o significado, isso é que responde a tudo. Você é amado, você é amado. O sentido da existência está em sermos adotados em Cristo, filhos e filhas amados de Abba. O cristão precisa reafirmar diante de todo sofrimento, que ele encontra sua resposta e sentido no próprio sofrimento de Cristo. Toda vez que você estiver em profundo sofrimento, olhe para a cruz, porque encontramos sentido no próprio sofrimento de Cristo e no fato de que Deus está operando em nossas vidas, de tal forma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O aconselhamento bíblico coerente, consistente, teológico, firmado nesse texto, traz uma notícia tremenda, queridos, diante da questão do sofrimento. Nada acontece na vida de um crente sem um propósito. Nada. Todo sofrimento, perda, dor, Deus tem um propósito. Você pode não compreender, mas Ele está agindo. Sabe por quê? Porque em todas as coisas, em todas, as menores, as maiores, as mais difíceis, as mais incompreensíveis, que a sua alma já passou, em todas as coisas, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Esse é o sentido do texto. Todas as coisas cooperam porque há um Deus soberano, vivo, maravilhoso, que está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E por último, queridos, o cristão precisa assumir a sua liberdade da vontade e sua responsabilidade diante dos conflitos da vida e responder ao Espírito Santo. Amém? Responder ao Espírito Santo, abraçando o mistério da graça em meio aos conflitos, vivendo para a glória de Deus, superando os conflitos na liberdade, na libertação do Espírito Santo. E continuar seu crescimento na graça para amar, servir a Deus, servir ao próximo no mundo. Jeremias 17, vamos abrir e vamos concluir com essa palavra. Não vou fazer uma pregação não, tá, irmão? Só vou concluir mesmo. Jeremias 17, 7. Pode ficar de pé para a gente já concluir? Vamos ler e você já levanta e já vamos respirar e preparar para ir embora.
Bendito o homem, aqui o homem generalizado, né? Bendito o homem, bendita a mulher, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém, queridos? A vida tem sentido. Nós encontramos sentido no sofrimento, porque mesmo passando pelo vale, não vai deixar da folha permanecer verde e dar frutos. Amém? Por causa do Espírito, por causa das águas, por causa das correntes das águas do Espírito Santo. E aí, por causa disso, queridos, nós assumimos, nós abraçamos a liberdade da vontade, a nossa responsabilidade, a liberdade do Espírito para abraçar a graça, e como árvores plantadas junto à corrente de águas, ao invés de ficar murmurando, lambendo feridas, se entregando ao desespero, abraçamos a força do Espírito. Nossas raízes estão plantadas junto à corrente de águas, e nós recebemos o renovo de Deus, para darmos frutos e frutos para a glória do Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome, por essa noite tremenda, Senhor, em que estamos aqui celebrando o pensar e o crer e o pensar, poder de Deus, a tua palavra, e o refletir e o pensar teológico, filosófico, existencial. Obrigado porque já nos fizeste árvores frutíferas. Obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor está trabalhando para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela academia teológica, pela academia aqui, a filosofia, a psicologia e o direito. Obrigado, Senhor, porque a FACEB tem crescido para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, professor Eurípides, um professor da casa que nós temos muito carinho, muita admiração. Estava ali conversando com a professora Lázara, que eu ainda serei sua aluna na área de aconselhamento pastoral, assim como eu tenho desejo aí de estar participando com alguns professores desse processo de conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigada. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao público aqui presente. É uma honra servir a esta casa, a Faculdade FACEB. Quero agradecer aí a presença das diretoras, coordenadores de cursos, professores. Agradecer imensamente os alunos que se dedicaram, se empenharam ali na organização das listas, na recepção. Tivemos alguns imprevistos, mas sabemos que também aprendemos com as dificuldades. Gostaria de convidá-los depois a tirar algumas fotos, fazer postagem no Instagram do nosso evento. Tem um irmão ali que tem 3 vagas, olha só que bênção, né, esse evento. Quem veio aí da região de Trindade, tem 3 vagas no carro do irmão disponível. Cadê o irmão? Como é que é o nome do irmão? Johnny. Procurar o irmão Johnny aqui, que tem 3 vagas. E também vou... Tá bom. Bom, então é isso, e convidá-los a participar conosco amanhã da roda de conversa que teremos também com os professores da casa, com o professor Maicon, do curso de Direito, professora Débora, do curso de Psicologia, e também com o professor Jeová e a professora Lázara, que será a nossa mediadora. Terminando, então, a palavra da professora Alessandra, fica encerrado esse primeiro dia da Conferência Nacional Crer e Pensar. Rapidinho, eu não poderia deixar de dizer a vocês, essa palestra maravilhosa do professor Eurípides. Ele é especialista, né, com mestrado e doutorado em aconselhamento,
E a FACEB tem disciplinas de aconselhamento pastoral e familiar, aconselhamento pastoral para a juventude, aconselhamento pastoral com adolescentes e aconselhamento pastoral para crianças. Então, vocês, se desejarem, podem fazer essas disciplinas de forma isolada e depois, no futuro, quando vocês vierem para o curso de teologia, vocês aproveitam essa disciplina e diminuem as disciplinas que precisam fazer, tá bom? Deus abençoe, então está terminado em nome de Jesus.